Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Sartori, sou do campus de Joaçaba, o Noesc. Estou juntamente aqui com a Natália Silvestre, do campo de Irani, e também da Emily Vieira, do campo de Capinzal. Eu, juntamente com a Natália Silvestre, estamos cursando Administração e a Emily está cursando Ciências Contábeis, onde nós nos unimos aqui em grupo para a gente apresentar a questão 9 da matéria de estatísticas e métodos quantitativos. Eu irei apresentar para vocês a questão e a Natália, juntamente com a Emily, ela irá mostrar para vocês como que foi resolvida a questão passo a passo. A questão 9 se trata de construir uma distribuição de frequência e também um histograma usando os dados do exemplo dado em sala para a resistência à compressão de uma liga. Então, eu e a Emily agora vamos explicar para vocês um pouquinho de como nós chegamos no resultado da distribuição de frequência e também no histograma que nós fizemos para essa questão. Fizemos uma tabelinha, né, com os valores dos dados que nós temos na tabela e ordenamos eles, então, do menor para o maior. A tabelinha é um rol, como a professora disse em aula, de até 245, que é um número maior. Isso nós fizemos uma outra tabelinha para resolvermos posteriormente a frequência que a professora pediu. Isso, então, nós fizemos essa tabelinha aqui para elencar alguns dados para usar nas fórmulas da tabela de distribuição de frequência. Isso, então, nós colocamos o N, que é o número total de dados que nós temos, é 80. Também colocamos a amplitude da amostra, que é o H maiúsculo, que seria o maior valor do número do rol, que é 245, menos o menor valor do rol, que é 76, ou então 169. Após isso, nós fizemos a quantidade de classes. K igual 1 mais 3,3 vezes log n. Nós fizemos essa fórmula aqui, e após isso, então obtivemos o resultado de 7,28, a quantidade de colunas que a nossa tabela deveria de ter. Porém, acabamos arredondando ela para 8, que posteriormente a Emily vai explicar também. A amplitude de classes, que é o H minúsculo, nós basicamente fizemos a fórmula de o H maiúsculo, que é a quantidade, a amplitude da amostra, dividido pelo K, que é a quantidade de classes. Obtivemos, então, o resultado de 23,21. E depois de a gente juntar todos esses dados nessa tabelinha aqui, nós convertemos ela para essa tabela de distribuição de frequência que a Emily vai estar explicando um pouquinho também. Então, nessa tabela a gente colocou 8 colunas. Na primeira coluna ali nas classes a gente fez uma fórmula, um número menor, mais a quantidade de coluna, e daí vezes a amplitude de classes, que vai dar o resultado de 99,21. As outras linhas a gente fez da mesma forma, foi basicamente a mesma conta, só muda o número da classe e assim por diante. Frequência absoluta, a gente fez outra fórmula que é a da frequência, todos os números do rol e todos os números de classes da segunda coluna. E daí vai dar a frequência absoluta de cada classe. Daí a frequência relativa, a gente fez uma fórmula da frequência absoluta dividido pela quantidade de números do rol, que daí também foi a mesma conta para todos, só muda o número da frequência absoluta. E daí a frequência acumulativa foi feito uma fórmula também, que é tipo o primeiro número da frequência acumulativa mais o segundo, e assim por diante, seguindo essa ordem em todas as linhas. E daí a frequência relativa em porcentagem, aí a gente fez outra fórmula também, o número da frequência acumulativa dividido pelo número total do rol, que é 80. E assim por diante em todas as linhas, né? Que é a mesma conta, só muda os valores da frequência acumulativa. Depois de fazer toda essa tabela, a gente fez os gráficos, que a gente fez os dois modelos que a professora montou. O gráfico, né, o histograma, é a demonstração visual de todos os dados que estão na tabela. Então, muitas vezes é mais fácil de se analisar os dados olhando pelo gráfico, né, histograma, do que pela tabela. E a gente fez, então, essas duas representações, como a Emily disse.